Como é que eu vejo a Europa? Eu penso que não se pode prever ou não se pode ver a Europa daqui a 10 anos sem se ter a ideia, sem se fazer um juízo daquilo que existe hoje na Europa. Eu penso que hoje existe na Europa um enorme ceticismo provocado por razões económicas que distorceram completamente e desvirtuaram, digamos, os ideais europeus dos pais fundadores e que ou a Europa, ou de facto estes problemas se resolvem, provavelmente, esperemos que seja, depois das eleições na Alemanha, e a Alemanha assume uma liderança um pouco mais compatível com os princípios que estiveram na origem e que guiaram a história da Europa no pós-guerra, da construção europeia, etc. Ou a Europa arrisca-se, de facto, a uma irrelevância à escala mundial, porque, de facto, como vários autores já referiram, aliás, um deles bastante conhecido, que é o Jim O'Neill, que é o inventor dos BRICS, dizia que, por muita pena que tenha daquilo que se passa na Europa hoje, que de interessante se passa no mundo, passa-se nas margens do Pacífico já, não é? Portanto, a Europa arrisca-se, de facto, a ser irrelevante ou a ser o parque temático, digamos, do mundo daqui a 10 anos. Não, eu penso que esta crise não é económica e financeira. Ou seja, aparentemente é uma crise económica ou financeira, na prática é uma crise política e social, é uma crise de identidade. Talvez seja uma crise de crescimento e provocada pela precipitação, como a Europa cresceu, sem densificar as relações, deixando-se, no fundo, convencer, provavelmente por boas razões, da necessidade de incorporar todos aqueles países que faziam parte do antigo Império Soviético, ou da esfera soviética, mas, portanto, não me parece que seja uma crise económica, só na aparência que é, porque a crise económica vai alastrando na proporcionalidade em que, ou se quisermos, na razão direta da falta de liderança da Europa, porque a senhora Merkel e o senhor Sarkozy, digamos, o eixo Paris-Berlim, há 2 anos podiam ter resolvido o problema grego sem o deixar, sem que ele se alastrasse da forma que se veio a verificar, não é? E que depois se contagiasse, por exemplo, Portugal, designadamente. Enfim, a Irlanda é um pouco diferente, mas designadamente Portugal, que foi... Enfim, a história é um pouco mais complicada, mas é essa. Quer dizer, eu acho que não é uma crise sobretudo económica, não é essencialmente económica, essencialmente é uma crise política, de liderança e no fundo, de hesitação no cumprimento dos princípios fundamentais que estiveram na origem desta construção europeia do pós-guerra. Como é que se sairia? Penso que, por um lado, reforçando as instituições comunitárias, desgovernamentalizando a Europa e tornando-a mais comunitária, ou seja, utilizando mais método comunitário e menos método governamental. Mas mesmo neste quadro, penso que é possível encontrar um equilíbrio que nos permita sair com um pouco mais de solidariedade, ou seja, aquilo que é o aprofundamento versus alargamento, acho que fizemos o alargamento sem cuidar do aprofundamento e agora a altura é para pensarmos no aprofundamento. Portanto, a superação da crise passa por aí, passa por se entender que todos, quando nos afundarmos, afundamos todos. Quer dizer, não vai haver aqui vencedores e vencidos, vai haver só vencidos. Não é? Que a Europa, no fundo, chegou a um ponto de interdependências e de interligações que neste momento já não deixa ninguém de fora. Não é? Esta, pelo menos, é a minha opinião.